Oi, pessoal. Hoje eu trouxe uma maquiagem numa pele seca e eu quis trazer uma proposta um pouco mais elaborada nos olhos com glitter, mesmo assim deixando o efeito sutil. Comecei com a loção de limpeza da Day Esperoso, eu tô adorando esse produto. Gente, é muito importante esse passo na preparação, tá? Limpar bem a pele da cliente, porque a gente não sabe se às vezes tá com resquício de outro produto, enfim. Usei a bruma da Nath Capello de coco, que ela é mais hidratante, e usei o Hydra Blend da Day Peroso. Esse hidratante, ele é maravilhoso. Ele minimiza um pouco os poros, mas eu senti que para pele seca ele não foi suficiente. Então, assim, depois eu usei esse olhinho da Oceane por cima do hidratante, mas eu achei que o efeito teria ficado mais bonito se eu tivesse usado só o óleo. Então, pra pele da minha modelo, que é uma pele seca, eu preferia não ter usado o Hydra Blend e ter usado só o olhinho, que eu acho que o resultado tinha ficado melhor. Ficou bom, mas poderia ter ficado melhor, uma pele mais viçosa e com mais naturalidade. Usei esse balme hidratante da Nina Secrets, que é a cor Vinho Tóquio, ele é maravilhoso. Eu gosto muito de sempre usar o hidratante antes, tá? Para preparar os lábios, para usar o batom mate ou cremoso, que ele vai durar mais. Depois disso, usei o Nat Jelly na cor Gold, da Natália Capello. Gente, esse Nat Jelly, eu uso ele como se fosse um primer, tá? Quando você usa ele na pele, bota a base por cima, a base gruda. Então, às vezes, quando a pessoa tem manchinha ou nessa acne dela, que tá na testa, né, que tá mais avermelhada, eu usei o Natigel e a base adere super bem, é impressionante. Depois eu já fiz a aplicação da base, misturei um pouquinho do Natigel, usei a base da Nina Secrets na cor 00, que é exatamente o tom da minha modelo, e misturei com a base da Sephora, tá, que é um pouco mais escura, só por conta do vídeo, tá, porque eu não queria botar bem do tom dela pra não dar a impressão que tá mais claro por conta da luz que eu tô usando. E aí eu faço a aplicação sempre por partes, vou dando batidinhas e a aplicação eu faço mais lentamente, porque como é uma pele mais seca, nem sempre ela adere tão bem às bases, tá? Então faz essa aplicação com cuidado para realmente você ver que a base está assentando direitinho na pele dela. Esse pincel é um pincel de blush da Belize. Esse pincel é muito baratinho, ele é na faixa assim, de R$ 15. É um pincel incrível. Eu gosto de aplicar com ele, que ele tem meio que um efeito de dual fiber. Eu consigo aplicar, espalhar bem a base. E depois eu sempre gosto de dar acabamento com a esponja, tá? Sempre dou, mesmo que eu não aplique com a esponja, eu faço acabamento com batidinhas. Olhem o viço que fica essa pele. Depois eu usei o corretivo La Mousse, Vanilla. Misturei um pouquinho com o corretivo branco da Bruna Tavares, porque o Vanilla ele é muito amarelado para ela. E aí eu clareei um pouco, que eu não tinha nenhum mais claro, pra usar para fazer a camuflagem das olheiras e da pálpebra superior, tá? Aplico com a esponja menor, dando batidinhas também. E eu gosto muito desse corretivo, porque ele é um corretivo mais hidratante. Ele não precisa diluir, tá? Ele já é bem vistoso. Então, ele deixa um acabamento mais bonito, não fica com essa área das olheiras com aspecto muito seco. Olhem a diferença que dá. Esse corretivo é incrível. Usei depois o corretivo da Sephora. Essa é a mesma linha da base, tá? Usei a cor 13. Ficou bom a cor pra ela. Gente, eu não gosto de usar um corretivo muito clarinho, não. Gosto de usar o corretivo só pra dar acabamento mesmo, pra dar uma iluminada. E aplico dando batidinhas com a mesma esponja, tá? Passo um pouquinho no topo do nariz, queixo e um pouquinho na testa, que não mostrou. Depois eu usei essa paletinha da Mari Maria. Usei o tom mais claro pra fazer contorno. Assim, eu acho que pra pele seca é a mesma coisa que eu faço em pele madura. Eu prefiro usar o corretivo cremoso. Só que eu não sei o que aconteceu, eu não achei o meu, aí eu peguei logo a paletinha. Mas eu acho que o aspecto tinha ficado melhor com o corretivo cremoso. Primeiro, com o contorno cremoso, tá? Eu gosto muito do da Tracta, que tem uma cor claro, que fica o aspecto lindo. Mas fiz com o em pó mesmo. O único problema é que realmente ele, com a pele dela é muito clarinha, né? E é uma pele com aspecto mais normal para seca, ele marca mais. Então, eu vou voltando com a esponja pra ir dando acabamento nesse contorno, tá? Como a pele tá bem viçosa, ele não fica com aquele efeito opaco, mate. E aí, por isso, não me incomodou tanto. Mas eu prefiro fazer contorno cremoso nesse tipo de pele. Gente, aí depois eu usei esse blush da Fenty Beauty. Usei primeiro o cremoso, tá? O cremoso também é iluminado. Então, assim, aplico dando batidinhas. Aplico como se fosse acima do contorno.
E vocês vão vendo, gente, que vai ficando marcado, mas eu vou voltando e dando acabamento. Essa é uma paletinha da Oceane, da Nadia Tambasco, e eu adoro esse iluminador. Em pele clara, ele não adiciona cor. Eu uso até uma pele média, tá? Assim, é muito difícil encontrar iluminador para pele clara que não fique marcado. Então, eu gosto muito dele porque ele não aparece o subtom do iluminador. Gente, aí assim, o que eu fiz depois, eu selei a pele dela com o pó da Bruna Malheiros na cor translucente. Ele é um pó que deixa muito aveludado, mas ele tem um aspecto mais pesado, tá? Então, eu apliquei o pó e depois borrifei muita bruma no rosto dela pra trazer de volta o viço. Eu tô usando a paletinha da Mari Saad, tá? Usei o tom mais claro e aplico com batidinhas. Esse pincel é o 15 da Vult. Gente, eu vou fazendo essa aplicação até eu ver a cor que tá na paleta, tá? Eu gosto muito dessa paleta, acho ela muito usável, muito versátil. E vou fazendo a aplicação e esfumando. Depois, eu com um pincel menor, porque eu queria deixar a sombra mais concentrada, eu peguei um tom mais massala. Depois eu vou colocar a referência da paleta que eu usei pra vocês, que foi outra paleta, tá? E vou aplicando, esfumando. Eu gosto de, como vocês podem ver, eu gosto de fazer batidinhas, porque ele vai mesclando com o outro tom mais claro, tá? E faço bem concentrado aí, rente aos cílios. Depois eu volto com o pincel número 15 da Vult e vou dando acabamento, tá? Entre uma sombra e outra. Peguei o lápis da Adrid na cor preto e faço a aplicação bem rente aos cílios, com cuidado. Ele é um lápis cremoso, tá? Então ele é muito fácil de esfumar. Pego um pincel lápis e vou esfumando esse lápis todinho, tá? Vou esfumando até a cor ficar bem difusa com o rosinha. Com rosinha não, é uma sala, porque na luz ficou mais claro, mas era um pouco mais escuro o tom. Gente, depois eu pego outro pincel de esfumar. Ele é bem mais fininho, esse pincel. E eu peguei uma cor, tipo um uva, bem fechado, pra não sair dessa paleta de cores, tá? E vou esfumando pra criar esse esfumado do preto com o outro tom marsala, tá? Aplico também ali bem no côncavo dela. Vocês veem que fica bem concentrado, mas é uma coisa bem sutil, porque como ela tem um tom de pele bem claro, o escuro ele realça muito, então eu vou com cuidado. E vou esfumando, volto com outro pincel que eu usei o marsala e dou uma esfumada, tá? Pra não deixar nada marcado, eu queria realmente esse olho bem esfumado, por mais que não vá aparecer. Essa sombra rosa cintilante que eu usei, um rosé, né, mais fechado, é da paleta da Mari Saad. E aí aplico, porque depois eu vou fazer a aplicação do glitter e aplicar o glitter esfumado, né? Então, assim, eu gosto de saber já onde eu vou aplicar. Peço sempre pra cliente abrir o olho pra eu ver até onde eu posso colocar pra não subir demais o glitter. Usei nos cílios inferiores o lápis marrom, bem sutilmente, né? Vocês viram que eu botei pouco produto e esfumei com o pincel lápis limpo, tá? Não uso o mesmo que eu usei nos cílios superiores, senão tava com um tom mais fechado. E aí eu usei o tom marsala, pra não ficar tão clarinho, eu não usei o primeiro tom que eu usei. Usei já o segundo tom pra fazer esse esfumado. Depois eu peguei a sombra que eu usei na pálpebra dela, da paleta da Mari Saad, que é esse rosé mais fechado, e apliquei no início dos olhos, tá? Gente, sempre que vou fazendo a aplicação das sombras, eu vou pegando o pincel que eu usei o iluminador e vou varrendo já a sombra que vai caindo. Esse passo que eu fiz, eu apliquei a cola, gosto muito a cola cremosa da Nath Capello. Cremosa não, em pasta. E eu vou aplicar com um pincel grande. Esse pincel não parece, mas ele é bem grandinho. É um pincel de cerdas naturais. Vou aplicando o glitter. Esse glitter é o da Bruna Tavares. Depois vou colocar a referência aqui pra vocês também. Mas foi um dos primeiros que ela lançou. É muito lindo esse glitter. Ele é meio rosado com dourado. Muito lindo. Pego a paleta que eu usei o iluminador e boto no cantinho dos olhos, certo? Vou fazendo a aplicação. Esse é um pincel de esfumar fininho também, pra não deixar nada marcado. Queria bem esfumado esse cantinho, então eu uso um pincel de esfumar. Peguei uma sombra preta e apliquei com esse pincel da Vult, tá? Um pincel chanfrado, como se fosse um delineado. Esse passo que eu fiz é mais para dar acabamento nos cílios, que eu ia usar um cílios mais cheio. E esse é o resultado. Olhem essa pele, esse brilho ficou assim a coisa mais linda.